Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho, falar sobre a influência dos espíritos na nossa vida. É o tema aí que a gente vai refletir. Será que os espíritos influenciam na nossa vida? Essa é uma questão que Allan Kardec fez já no Livro dos Espíritos. E a resposta foi que sim, que eles influenciam muito mais do que nós podemos imaginar, né? Que muitas vezes são eles até que nos conduzem, que nos dirigem a nossa vida. Então, já que existe essa influência, precisamos pensar em como que nós estamos recebendo, como ela acontece, né? Como usá-la para o nosso bem, para o nosso crescimento, como usar a boa influência que podemos receber. E eu estava pesquisando, né, para a gente fazer essa reflexão e vi um trechinho de uma palestra do Haroldo que eu achei bem interessante, né, que ele conta que Allan Kardec se aprofundou bastante nos fenômenos, né, inclusive em relação à influência dos espíritos. Ele foi fazer uma experiência, né, com um médium junto, né. Eles foram até um teatro, né, e ele estava querendo entender como que se dava, né, essa influência, qual que seria o nível dessa influência. E eles foram até um teatro, ele foi acompanhado de um médium, e esse médium falou: você quer entender? Então eu tô aqui, tô vendo um espírito. E tinham duas senhoras, assim, assistindo aquela peça. E o médium falou para ele: olha, elas vão se levantar e elas vão sair do teatro. E ele ficou pensando: nossa, mas será, né? Assim, estamos, né, no meio de uma peça, né? Não teria motivo para isso. E o médium então narrou, né, que o espírito foi lá, cochichou alguma coisinha para ela falou no ouvido da senhora que estava com ela alguma coisa, e as duas levantaram e saíram do teatro. Então é dessa forma, né, que eles nos influenciam, principalmente através dos nossos pensamentos, né? Às vezes nós ficamos pensando que vai acontecer algo mágico ou algo, né, fora do padrão, vai, né, levitar um objeto, né? Não é assim. Essa influência ela é principalmente por meio realmente dos nossos pensamentos, né? É assim que é feita a conexão, e essa influência pode ser uma influência positiva, se for de um espírito de luz, de um benfeitor, ou pode ser uma influência negativa, né? De um obsessor, ou mesmo de um espírito zombeteiro que está atrás de distração, de diversão, enfim. Vai depender de como nós também estamos com os nossos pensamentos, como está a nossa vibração e o que nós vamos permitir que nos chegue na nossa faixa vibratória. Porque nós somos como um rádio, né? Emitimos e também recebemos vibrações. O pensamento, né, ele acontece por meio de ondas vibratórias e por faixas vibratórias. Então, se nós estamos vibrando numa mesma frequência, e é uma frequência alta, elevada, vamos receber pensamento e sugestões nesse mesmo patamar. Se estamos com uma vibração baixa, vibrando, né, coisas negativas, pessimistas, vamos receber influência de pensamentos e de espíritos que estejam vibrando também nessa mesma faixa. Então, precisamos refletir, né? Como é que nós estamos cuidando dessa influência que recebemos por meio dos nossos pensamentos, né? Que é a nossa principal forma de conexão. Então, tudo que fazemos no nosso dia, tudo que alimentamos é o que vai estabelecer essa nossa frequência. Será que estamos pensando com amor, sentimentos de perdão, pensamentos de harmonia, de paz? Ou será que estamos alimentando sentimentos de discórdia, sentimentos egoístas, sentimentos de raiva? São esses sentimentos, esses pensamentos que vão definir as influências que receberemos.
Então eu proponho que nós façamos aí diariamente exercícios para mudar os nossos pensamentos, porque os pensamentos ruins, vamos dizer assim, eles vão vir, né? A gente não pode nunca alimentar esse tipo de pensamento. Então, quando ele chegar, a gente já tem que tentar mudar, pensar que muitas vezes ele pode não ser um pensamento nosso, a gente pode estar recebendo sim uma influência, né? Nessa mesma palestrinha do Haroldo que eu comentei com vocês, ele fala também, né, que não precisa de muito esforço, né? Um obsessor, por exemplo, ele pode chegar e falar ali no seu ouvido uma frasezinha, né? Falar durante a manhã, por exemplo, você não é capaz, né? Esse pensamento vai ficar na cabeça da pessoa, se ela estiver naquela vibração, e aquilo vai sendo construído, né? Ela vai começar a acreditar que ela realmente não é capaz, que ela não vai conseguir, né? E várias outras coisas que podem sim ser colocadas por essa intuição, intuitivamente, por meio do pensamento, e a gente acaba acreditando nisso. Então nós precisamos sim nos policiarmos em relação ao que a gente pensa, tentar identificar se é um pensamento nosso ou se é um pensamento que, puxa, não tem nada a ver com esse momento, eu estava tão bem e esse pensamento acabou chegando, então será que isso não é sim, uma influência? E tentar mudar essa vibração, né? Toda vez que a gente identifica que tem um pensamento que não é legal, a gente pode sim transformar, né? E cuidar, né, da nossa... aí do nosso mindset, da nossa cabeça, assim como a gente cuida da nossa casa, né? Onde nós estamos sempre fazendo limpeza, asepsia, cuidando aí das portas e das janelas, quem entra e quem não entra na nossa casa. Nós é que decidimos, né? Como nós vamos manter a limpeza e quem vai entrar ou não, quando é que nós abrimos essa porta e convidamos alguém, é uma decisão nossa. E da mesma forma é com a nossa casa mental. Somos nós que decidimos, nós recebemos sim influência, mas desde que a gente esteja naquela vibração, né? Nós decidimos quem vai entrar também nos nossos pensamentos, que tipo de pensamento, nós fazemos essa escolha. Então nós nunca podemos nos vitimizar, né? E puxa, eu tô pensando assim, mas é porque também eu recebo muita influência negativa. Não, a gente recebe influência negativa sim, mas quando nós estamos abrindo a nossa porta, a nossa janela para esse tipo de pensamento, para esse tipo de vibração. Então, ter consciência é o primeiro passo e depois procurar ler um bom livro, procurar uma música que você sabe que te leva para um outro tipo de patamar de pensamento, de vibração, que te traz lembranças boas, ver um bom filme, ler um livro. Essas atitudes ajudam a gente a sair de um ciclo, às vezes, de pensamentos que não são legais, né? Então, nós temos esses recursos e a gente pode sim buscá-los. E como nós recebemos essa influência negativa, a gente pode passar também a receber as positivas, né? Muitas vezes pedimos orientação, pedimos uma resposta, mas não estamos conectados para ouvir o nosso mentor, os nossos amigos espirituais, porque não estamos naquela faixa vibratória. Então, podemos fazer esse exercício e assim receber as coisas positivas, né, que os espíritos amigos podem nos dar, podem contribuir nos momentos de indecisão, nos momentos de uma ajuda, de uma inspiração, né? As boas frases também podem chegar até nós, né? Como você é capaz, você vai conseguir. Então, para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte, a gente precisa abrir as portas e as janelas aí no momento certo, para os pensamentos e para as vibrações corretas e deixar que essa influência que os espíritos exercem sobre nós, que seja uma influência positiva, né? Que seja uma influência para o bem, para que possa nos conduzir aí por um caminho de fazer o bem, de perdoar, de fazer o amor, de trazer o amor para o nosso dia a dia, né? Então, vamos fazer aí um bom uso dos nossos recursos, da nossa inteligência, dos nossos pensamentos, para que possamos usar da melhor forma aí essa influência que existe sim, que é muito comum e que é um recurso que nos é dado. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até uma próxima.